pessoal, Dr. Nicolas Coelho por aqui. Vamos continuar os vídeos educativos, tanto da parte médica como da parte de oftalmologia. E hoje vamos falar sobre os exames de glaucoma, né? Os pacientes têm dúvida aí. Doutor, mas quando eu fiz exame de glaucoma, eu fiz aquele do campo visual, que aperta um botãozinho assim, que é a campimetria. Aí tá ótimo. Só que existem vários outros, então sempre quando você for no oftalmologista, peça os exames completos da parte de glaucoma. E eu vou falar de cada um deles aqui. Um deles é a campimetria, que vai medir o seu campo visual. Ele é importante porque ele vai nortear. A pessoa fez uma barbeiragem aqui na minha frente. Vai nortear para você o seu campo de visão, né? Ele vai informar o médico se você está perdendo o campo de visão, se você não está perdendo o campo de visão, né? Ele vai ver se o seu tratamento está sendo efetivo. Então isso é importante na campimetria. Também ela serve como diagnóstica também. Pacientes que não tenham o diagnóstico de glaucoma, com a campimetria existe um software no aparelho de campimetria que se chama Blue Yellow, a campimetria Blue Yellow, que ela consegue perceber perdas de fibras nervosas um pouco mais cedo. Então, pacientes que estão investigando se tem glaucoma, também ela é boa. Então é boa tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento. O mapeamento de retina, muitos pacientes conhecem também, mas eu sempre explico para eles que existe já um exame bem melhor que o mapeamento e que não é tão novo, já faz um tempo já, que é a retinografia. A retinografia é o quê? É igual o mapeamento. O mapeamento, o médico vê o fundo do olho e descreve o fundo do olho, né? E faz um laudo descritivo do seu fundo do olho. A retinografia é o mesmo do mapeamento, só que tem um plus a mais. Ele tem a foto do seu fundo do olho. Então o médico vai descrever o que tem no seu fundo do olho, mas vai ter a foto do fundo do olho. Isso é bom tanto para o oftalmologista, porque ele não lembra, atendendo tantos pacientes, e você voltando daqui 6 meses, 12 meses, ele não vai lembrar como que era o tipo do seu fundo do olho. Então a foto é muito importante, né? Além do oftalmologista, ele ajuda também muitos outros profissionais, como o endocrinologista, que vai ver se você tem a retinopatia diabética no fundo do olho. Ele ajuda o reumatologista para ver se você não tem problemas reumatológicos afetando o fundo do olho. Ele ajuda um infectologista para ver se você não tem alguma doença parasitária, alguma doença infecto-contagiosa no fundo do olho. Então a foto da retinografia é extremamente importante. Ela norteia muito bem os profissionais, ele fica conhecendo você melhor o seu fundo do olho, né? E a retinografia, já existem aparelhos super modernos. A gente usa um aqui na clínica que nem precisa dilatar. Eu posso pegar agora mesmo e fazer uma retinografia em mim com a pupila sem estar dilatada. Olha que maravilha! E consigo ver todo o meu fundo do olho. Então você não sofre nada. É uma foto, basicamente. É uma foto só. Então, segundo exame. Segundo e terceiro, né? Você vai substituir o mapeamento pela retinografia, fazer a campimetria. Existe a paquimetria também, a paquimetria ultrassônica. Essa paquimetria, ela mede a espessura da córnea. Doutor, para que isso? Paquimetria. Existem pacientes, por exemplo, com
você mede a pressão intraocular e deu uma pressão lá, vou dar um exemplo aqui, deu 21. O normal é de 11 a 21, mais ou menos assim. E você está no limite ali. Para o médico saber se aquela pressão é verdadeira, se realmente aquela pressão 21 é a sua pressão mesmo, ele tem que fazer esse exame de paquimetria para medir a espessura da córnea e saber se o aparelho que mediu a pressão do olho, ele está dando uma pressão levemente no limite, alta assim, porque sua córnea é grossa ou porque realmente a pressão está alta, entendeu? Então, por exemplo, se sua córnea, o normal da paquimetria é em torno de 550. Se sua córnea deu 590, isso é um bom sinal, sua córnea é grossa, é ótima, quanto mais grossa, melhor. Deu 590, significa que aquela pressão que deu 21 não é sua pressão real. Por quê? Porque quando o aparelhinho foi medir a pressão, na realidade, ele teve uma dificuldade de aplanar a sua córnea e, devido a sua córnea ser grossa, então ele deu uma falsa pressão alta. Então aquela pressão sua de 21, se sua córnea é uns 590 na paquimetria, a sua pressão real é uns 17, mais ou menos. Ou seja, uma pressão ótima. Então, para você saber se sua pressão intraocular real, você tem que fazer o exame de paquimetria. Por isso que um exame ajuda o outro, por isso que todos são tão importantes, por isso que os médicos passam tantos exames para glaucoma. Outro exame para glaucoma super importante é a gonioscopia. A gonioscopia é um exame que vai ver se o seu glaucoma é de ângulo aberto ou de ângulo fechado. Como é importante essa informação? Porque são totalmente diferentes os tratamentos. Os tratamentos de glaucoma de ângulo fechado são mais invasivos, são mais agressivos, são mais caros, são mais dolorosos. Já o tratamento do glaucoma de ângulo aberto são tratamentos clínicos com colírios tranquilos, sem dor, mais baratos. Então é importantíssimo você saber se o seu glaucoma é de ângulo aberto ou fechado. Por isso que se pede a gonioscopia. Tonometria é um outro exame importantíssimo que nada mais é que a medida da pressão do olho. Então você vai medir a pressão do seu olho com tonômetro. Hoje existem tonômetros super modernos que a gente usa aqui na clínica. Também não precisa usar colírio. Os tonômetros antigos, você pingava um colírio anestésico que ardia pra caramba, pingava um colírio, um corante que se chama fluoresceína e aplanava a córnea, colocava o tonômetro que chama tonômetro de Goldman no olho. Mas agora, com esse tonômetro mais moderno, você não pinga anestésico, você não pinga corante, você não pinga nada, e você é como se fosse um aparelhinho que vai bem pertinho do olho assim, encosta na córnea e volta sem você sentir nada, e já mede a pressão em questão de milissegundos. É muito bacana, super indico para vocês. Então a tonometria é esse exame para medir a sua pressão do olho, para saber se está normal. Normal é de 11 a 21, tá? Quando a gente nota que um paciente está ali borderline, está uma pressão real mesmo, no limite, a gente pede uma curva tensional diária. Uma curva tensional diária nada mais é que são medidas de pressão em horários diferentes. Às vezes a gente pede para o paciente vir na clínica 8 da manhã, 10 da manhã, 1 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, para você ter várias medidas durante o dia, para saber se aquela medida do olho, da pressão do olho, ela está alta momentaneamente ou se está sempre alta. Normalmente as pressões do olho são mais altas logo pela manhã, 5, 6 horas da manhã. Então é comum
no início do dia, 8 da manhã, a pressão está mais alta do que 5 da tarde. Então isso, o médico também é um exame importante para ele. Quando o paciente, você está tentando fazer o diagnóstico dele e os exames dele estão dando assim normais, mas estão dando um pouco... Você está suspeitando um pouquinho de glaucoma, você pede o teste de sobrecarga hídrica. O médico pede esse teste de sobrecarga hídrica, que nada mais é que ele vai medir a pressão do paciente do olho e ele anota lá. Depois ele vai pedir para que o paciente tome 2 litros de água de uma vez e não pode ir no banheiro depois. Então ele mediu a pressão sem tomar nada, né? Chegou na clínica e mediu a pressão. Aí pede para ele tomar 2 litros de água de uma vez e fique sem ir no banheiro. 15 minutos depois, o médico vai medir a pressão do olho dele. 30 minutos depois de ingerir a água, ele mede de novo e 45 minutos depois ele mede de novo. Com isso, o médico vai saber, pacientes glaucomatosos, ele tem uma leve tendência a descontrolar muito a pressão quando ele bebe muita água. E pacientes normais, ele não descontrola, fica ali uma pressão com uma variação muito pequena. Então isso, se o paciente descontrolou muito, o médico já fica bem ligado que possivelmente é um paciente glaucomatoso, porque variou muito a pressão. Pois então lembre, pessoal, quando o médico passar, peça os exames completos para você ver o que há de mais moderno no seu olho para investigar glaucoma, que é, relembrando, tonometria, curva tensional diária, teste de sobrecarga hídrica, campimetria, retinografia no lugar do mapeamento, gonioscopia e paquimetria ultrassônica. Fazendo isso, você vai estar seguro. Se você tem plano de saúde, isso aí os planos cobrem esses exames, você não vai ter que pagar nada, você só vai estar prevenindo e cuidando da sua saúde, tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.